a paz do nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de sempre estar dispostos a fazer a vontade de Deus naquilo que o Senhor tem determinado. Quando nós compreendamos o propósito de Deus e nós estamos inseridos dentro desse plano, Deus ele tem assim cuidado, zelado de cada um de nós. Eu quero louvar a Deus por você que se inscreveu, por você que assiste os nossos vídeos, que se inscreve no nosso canal. E esse canal tem pouco tempo de existência, mas tem frutos. Vidas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus ao ouvir essas mensagens que têm trazido esclarecimento e tem edificado vidas. Esse é o propósito. Eu quero agradecer a Deus por um ano que se passou de muita luta, de muitas turbulências. As circunstâncias elas não foram muito favoráveis, mas Deus ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na primeira carta aos Tessalonicenses 5:18, Paulo diz: dê graças ao nosso Deus pelas circunstâncias, porque Ele tem cuidado de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está nos dizendo é que nós devemos louvar a Deus, devemos render graças ao nosso Senhor nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Nelas, nós devemos glorificar a Deus, não pelas circunstâncias adversas, mas nós louvamos a Deus porque o nosso Deus ele tem nos dado a capacidade de vencermos, passarmos pelos obstáculos, passarmos pelas adversidades com confiança, com convicção, que é o nosso Deus que tem cuidado de nós, mesmo em determinadas circunstâncias. É Ele que tem provado o seu grande amor por cada um de nós. É Ele que tem nos conduzido às águas tranquilas. É Ele que tem nos conduzido aos pastos verdejantes. É Ele que tem nos sustentado com a sua potente mão. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, rendei graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque Paulo é um exemplo de pessoa que aprendeu a servir a Deus e ser grato a Deus em qualquer situação. Ele diz: seja nas lutas, nas adversidades, nos naufrágios, seja em prisões. Paulo ele começa a trazer um relato de tudo o que acontecia na vida dele, principalmente escrevendo aos Filipenses. Ele relata tudo o que aconteceu na sua vida: naufrágio, prisões, chicoteadas, apredejamento. Paulo ele traz um relato e diz: olha, mas em todas essas coisas, Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que em determinadas circunstâncias ele podia estar em prisões, ele poderia ser açoitado. Ele diz: mas em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, nas circunstâncias adversas, seja nas prisões, essa circunstância consiste em me encerrar em prisões. O atual momento que eu estou vivendo é de provação, é de tribulação, Ele diz: mas em Cristo que está em mim, o Cristo que me conduz, o Cristo que eu confio, nele que eu depositei a minha confiança, nele que está toda a minha esperança, nele eu depositei a minha fé, nele eu posso todas as coisas. Por que eu posso todas as coisas em Cristo? Porque é Ele que me fortalece. É Ele que me dá graça para que eu possa vencer no dia mau. É Ele que me sustenta quando eu estou passando pelos vales. É Ele que é a minha luz quando eu estou passando em determinados momentos de escuridão. É Ele que ilumina este caminho, é Ele que me fortalece mesmo nas prisões, é Ele que tem me dado graça.
E Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, onde estavam passando por algumas situações adversas, e Paulo ele diz assim: olha, glorifiquem a Deus, adorem ao Senhor, em todas as circunstâncias, dê graças a Ele. Rendei graças ao Senhor em todas as circunstâncias, porque é Ele que tem cuidado de vós em Cristo Jesus. Não são as circunstâncias que me levam a adorar a Deus, mas eu adoro a Deus mediante as circunstâncias. Não são as circunstâncias que são elas motivo de eu glorificar a Deus. Se eu estou bem, eu vou glorificar a Deus porque eu estou bem. Mas no dia que eu estiver passando por uma adversidade, hoje eu não posso glorificar a Deus porque estou passando por um momento difícil, estou passando por um momento de crise. Paulo diz: não são as circunstâncias que te levarão a louvar. Você louvará o nome do Senhor independente da circunstância. Por quê? Porque é na bonância, é no momento de escassez, é no momento de luta, de provação, mas Deus, Ele tem cuidado de vocês. O Deus da provisão, Ele promove, Ele provê no dia da crise. É lá nas prisões romanas, mas lá Paulo ele sentia a maravilhosa presença de Deus. Paulo entendia que é Ele que cuidava dele. Ele, Jesus, que cuidava de Paulo. É importante que quando Paulo estava em prisões, ele diz assim: eu estou em prisões, eu estou preso, mas o Evangelho não está. Sabe o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que ele sempre estava atento às oportunidades. A Bíblia nos mostra, e a história também nos mostra, que Paulo, quando estava preso em Roma, ele ganhou para Jesus toda aquela guarda pretoriana que cuidava de Paulo, que guardava Paulo. Um certo historiador, ele simplificando isso, ele diz que quando a guarda romana trocava de turno, aquela pessoa que estava ali guardando Paulo, ao sair, ele trocando de turno, ele saudava o irmão com a paz, como o apóstolo. O que isso significa dizer? É que Paulo, ele não se deixava levar pelas circunstâncias do momento, mas ele fazia daquela circunstância um momento tanto para adorar a Deus quanto para fazer a obra de Deus. O que nós precisamos entender em 2021, que para podermos vencer, é entender que Deus ele está conosco. E não são as circunstâncias que nos fazem parar, mas é depositar em Deus a confiança e saber que em todo tempo Deus ele vai estar conosco, e nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus, para que colocamos em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Só mediante uma análise. E aquele que ora, aquele que busca a Deus, tem que estar com seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Eu me recordo que Elias, certa feita, chegou para Acabe e disse: durante 3 anos e meio não vai chover. Observe o que Elias disse. Mas num determinado tempo, passado aquele período, o mesmo Elias chegou para Acabe e disse: olha, estou ouvindo trovões, ou seja, vai chover. E uma coisa que eu observo é que ele tanto estava atento para fazer cumprir aquilo que ele falou, mediante uma palavra profética que foi liberada, mas também quando ele entendeu que o tempo tinha se passado, ele diz: agora vai chover. Estava atento àquilo que Deus estava comandando.
O importante, queridos, que nós devemos estar atentos é que tudo aquilo que sai da nossa boca é ação de comando. Se você profere bênção, você está determinando comandos. E o que você determina na palavra de Deus vai cumprir. Vai se cumprir. Porque se você entende algo específico da parte de Deus, quando Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis ao Pai o que quiser, e isso vos será feito. Tem umas versões que dizem assim: pedirá ao Pai tudo, e ele vos será feito. Quando a palavra de Deus está dizendo que se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes ao Pai, e isso vos será feito, ele está dizendo que é tudo mesmo. Tudo, numa redundância mais completa da palavra. Por quê? Porque quando você está em Cristo e a palavra dele está em você, não há espaço para presunção, não há lugar para mentira, não há lugar para falcatruas, não há lugar para inveja, não há lugar para vaidade. É você em Deus e Deus em você. Deus te completa. É por isso que ele diz: quando você tem esse entendimento, tudo aquilo que você liberar, que eu lhe der voz de comando, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir, e ela vai e não volta vazia, antes cumpra aquilo que lhe apraz. Deus, ele se responsabiliza pela sua palavra. Então, quando o Senhor diz tudo, ele está falando de tudo mesmo. Porque há uma completude na nossa vida, e eu em Cristo e Cristo em mim. Então não há lugar para a vaidade, não há lugar para a presunção, não há lugar para a discordância, não há lugar para determinadas dúvidas, porque Deus, ele é o meu Senhor, e eu estou debaixo de uma autoridade de Deus. Queridos, que esse ano de 2021 seja um ano de grandes desafios, mas que você busque em Deus entendimento e sabedoria, para que você tenha condições de fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus, para que tudo vá bem. O Senhor disse a Josué no capítulo 1 e no versículo 8: não te mandei eu? Ser forte, ser corajoso, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. O Senhor está dando voz de comandos a Josué. Josué, não te mandei eu? Versículo 9. Levanta-te, ser forte, ser corajoso. O que o Senhor está dizendo a Josué, dando voz de comando, e se ele obedecer a voz de comando que o Senhor está determinando, ele diz: tudo que tu fizerdes, aonde tu pisar a planta dos teus pés, Josué. Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite, para que isto te vá bem. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo que o cristão ora a Deus e recebe e acontece? É se você estiver em Cristo e a palavra dele estiver em você. É você estar atento à voz de Deus. E faça da sua oração, ora com entendimento, ora com conhecimento, porque é da vontade de Deus que você ore e aconteça. Porque já está determinado na sua palavra. Deus, ele diz que, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, lá no versículo 3, Paulo diz: todas as bênçãos já estão dispensadas. Fortes abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais.
O que Paulo está dizendo é que bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês foram abençoados. Vocês são abençoados com toda sorte de bênção. Olha só o que é que Paulo está dizendo. Nas regiões celestiais. E por que que eu não me aproprio dessas bênçãos? Porque você ainda não está entendendo. Tiago responde, vocês oram, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não oram como convém. Precisamos orar como convém, para que nós possamos receber o que Deus reservou. Precisamos estar realmente ligados em Deus e entender o processo desse andamento, dessa intimidade que nós temos com o nosso Deus. Precisamos ter essa compreensão para que nós possamos desfrutar realmente das bênçãos de Deus. E observe, querido, o que sai da sua boca são vozes de comando. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quando você profere palavras. Às vezes você pode dizer que a igreja é fria, que as pessoas são frias. Se você é uma autoridade de Deus e está saindo voz de comando da tua boca, é isso que vai acontecer. Mas se você disser que você é uma bênção, a sua igreja é uma bênção, a sua família é uma bênção, os seus filhos são bênção, o seu esposo é bênção, a sua esposa é uma bênção, aquilo que você proferir está saindo da sua boca voz de comando e isso será feito. Então, a partir desse ano, que você comece um ano glorificando e exaltando a Deus com o pé direito. Elabore seus projetos, mas não tire Deus dos seus projetos. Consulte, agradeça, glorifique, louvem a Deus em qualquer circunstância, porque Ele tem cuidado de vós em Cristo Jesus. Que o nosso Deus possa abençoar a sua vida e sustentar você, e que esta palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida. Que Deus possa te guardar e te dar muita graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor.